Usos do café na magia. Hoje a gente vai falar sobre a alquimia do café. Mas antes de falar sobre as propriedades mágicas desse grão tão maravilhoso, a gente vai dar uma pincelada na história. A palavra café é de origem árabe, kawá, kawé ou kauê, que significa força. Não existe uma data exata para a origem do cultivo do café, mas os historiadores acreditam que tenha começado na Etiópia. E cerca de 500 d.C. é onde se tem os primeiros registros dos árabes cultivando esse grão para o preparo de uma bebida. Diz a lenda que certo dia um pastor pegou arbustos que tinham em abundância perto da casa dele e deu para as cabras comer. Ele observou que as cabras estavam saltitando, felizes, em efeito de ter comido aqueles arbustos. Então ele chama um monge e o monge diz que as cabras estão com espíritos malignos, então eles decidem pegar todos os arbustos e queimar. E quando eles queimaram os arbustos, eles perceberam que saía dali um aroma delícia. Mas tem outra versão que diz que o monge não queimou os arbustos na fogueira, mas pegou a planta e preparou um chá para ele. E aí que ele adorou o resultado e começou a fazer uso dessa planta antes das orações. E a primeira muda de café para o Brasil chegou em 1727 e ela foi de forma clandestina. Na alquimia, o primeiro passo é observar a morfologia das plantas. Cada partezinha dela tem correspondências sobre a sua atuação. Ou seja, as flores vão determinar certos aspectos dessa planta, o caule vai determinar outro e a raiz outro. Além disso, se ela é uma planta rasteira, se ela é uma planta enorme, se ela produz frutos, tudo isso tem que ser observado. Aprender essas correspondências entre todos os aspectos da natureza é o primeiro passo para estudar alquimia. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre as correspondências mágicas, confere esse vídeo aqui. A planta do café, especificamente, é uma planta bem difícil de analisar alquimicamente, porque ao mesmo tempo que ela produz flores, ela produz sementes. Segundo o Agripa, tudo que dá frutas é de Júpiter e tudo que dá flores é de Vênus. Toda semente e casca são de Mercúrio, todas as raízes de Saturno e toda a madeira de Marte e todas as folhas da Lua. Ou seja, a gente tem a presença de todos os planetas na planta do café. Mas, no fruto do café, a gente tem a predominância de Marte. Porque a semente tem coloração vermelha, ela tem esse sabor amargo e também produz essa sensação de vitalidade, de energia. Antes da guerra, tome um café! Tudo vai depender da parte da planta que a gente usa e como a gente usa. Agora, se a gente vai falar sobre o grão de café torrado, que é o que normalmente a gente adquire no supermercado e utiliza, a gente já alterou esse grão, ou seja, a gente já alterou tanto a morfologia como as propriedades dele. O próprio torrar o café já é um processo alquímico. Portanto, precisamos analisar este novo formato do grão. E aqui, quando a gente faz o nosso cafezinho gostoso em casa, aquele pretinho, incrível, a gente está falando sobre propriedades de Saturno. Saturno tem correspondência com os elementos terra e água, que são justamente esses que a gente mais encontra no nosso cafezinho. Saturno tem também como característica grãos escuros, de sabor amargo, e ele causa essa sensação de interiorização, por vezes até a destruição. Por isso é tão comum na magia que as pessoas tomem banhos de café quando estão muito desarmoniosas. Porque o café ele age dessa forma, interiorizando nossa consciência para que a gente coloque tudo no lugar. Essa prática do banho de café só não é muito indicada para pessoas que estão no ápice da depressão, porque colocar mais interiorização nessa situação específica não vai ajudar a pessoa em nada. Queimar café em forma de defumação ou borrifar tintura de café em ambientes ajuda a liberar essas energias que estão bagunçadas. Mas eu diria mais, deixa o ambiente com um clima confortável, acolhedor. E isso permite que as pessoas reflitam e se expressem melhor. Vai fazer com que elas pensem sobre as falhas delas, o que elas podem melhorar e, inclusive, propicia um ambiente mais confortável para um diálogo, que às vezes é o que muitas famílias precisam.
Eu diria que de tempos em tempos é muito bom limpar esses ambientes com a energia do café, porque essa sujeira que a gente vai colocando para baixo do tapete uma hora tem que ser retirada. E o simples ato de consagrar um café antes de uma reunião ou antes de uma conversa já ajuda e muito. E para isso é muito simples, na hora que você estiver fazendo o café, preparando ele, você já vai se concentrando. E depois basta colocar suas mãos sobre o café já preparado e mentalizar aí essas propriedades que você quer que se enalteçam. E é óbvio que eu não ia terminar este vídeo sem falar de um assunto que eu amo, que é cafeomancia. A famosa leitura de borra de café. Se o café é esse veículo místico para nos conduzir às sombras, para a gente poder bater a saia e refazer a vida, então a leitura da borra de café tem muito a ver com isso. A água escura, como alguns magistas árabes chamam, é um oráculo para a gente falar sobre as nossas sombras. E agora eu vou falar sobre algo bem pessoal meu, porque eu aprendi cafeomancia com uma cigana de origem turca, e como ela me ensinou e me passou, eu não encontrei mais em nenhuma literatura. Mas o que me dá certeza é que a forma que ela me ensinou tem sentido, principalmente pelos estudos alquímicos. Muita gente liga a cafeomancia como uma forma de adivinhar o futuro. Eu mesma já vi pessoas lendo a borra de café na minha frente e falarem sobre pessoas da vida do outro, ou sobre trabalho, sobre questões da vida cotidiana. E eu não quero dizer que isso é impossível, bem pelo contrário, eu não sou ninguém para falar da evidência alheia. Mas a origem desse oráculo nos convida a olhar as nossas falhas, a olhar aquilo que é feio mesmo e que a gente precisa melhorar. E aqui a gente pode citar vícios, comportamentos nocivos, qualquer coisa que impeça a nossa evolução. As imagens que a gente enxerga na borra de café remetem a esses aspectos que precisam de cuidado. E talvez por isso no Ocidente, onde as pessoas têm uma tendência a não querer falar sobre nada que é feio, obscuro, essa arte tenha se modificado um pouco. E para preparar esse café, a gente coloca o pó no fundo da xícara, coloca a água por cima, o pires para tapar e espera que a borra desça. Consulente bebe e depois a gente vira no pires. E existe um conjunto de cuidados também, né? A xícara e o pires são consagrados. Existe uma forma de você colocar o café, você não vai utilizar qualquer café, precisa ser um café consagrado também. Você pode tentar enxergar algumas imagens na sua borra de café aí, mas é óbvio que para ter uma leitura mais profunda e adequada com cafeomancia, existem várias etapas que precisamos fazer. Mas isso fica para outro vídeo. E aí, você acha que a nossa sociedade toma bastante café porque é uma tentativa do corpo de dizer ai, volta pra dentro e olha o que você precisa? Ou vocês acham que é porque a nossa sociedade é muito melancólica e depressiva e por isso já tá ali na vibe do café? E por fim, eu quero te convidar para conhecer o nosso primeiro projeto de financiamento coletivo sobre um filme da vida de Madame Lenormand. A gente tem recompensas lindas, a gente tem a gente bem feliz agradecendo você que ajudou, e o link tá aqui embaixo. Um beijo!